Olá, muito boa tarde, hein? Hoje dia 20 de setembro de 2019. Viu a vinhetinha nova? Que show, hein? Acabei de ver junto com você a vinheta nova do programa Fundos Imobiliários e ela tem um motivo especial. Hoje a gente comemora 3 anos do programa Fundos Imobiliários no ar. Em setembro de 2019 eu dei esse olá, boa tarde pela primeira vez. Muito mais travado, morrendo de medo e tal. Hoje um pouquinho melhor, 3 anos depois, mais à vontade para conversar com você, mas é isso, a gente está comemorando o 3º ano seguido desse programa no ar, uma honra e algo que, olha, confesso, era inimaginável para mim. E aí, numa data especial, eu precisava ter alguém especial e mais do que isso eu pensei que eu queria ter o decano desse programa aqui, ó. Ó com quem você vai conversar daqui a pouco. Dá uma olhada, pode pôr na tela, por favor, olha lá, ó. Estreia do programa em 2016, primeira vez que ele esteve aqui em 2017, depois em 2018 teve 2 vezes e agora novamente comigo e com você, professor Dr. João da Rocha Lima Júnior, que é coordenador do Núcleo de Real Estate da Poli USP. Sim, aquele que foi seu professor, exatamente. Se você é engenheiro, nas últimas 4 gerações passou pela Poli, na graduação ou na pós-graduação, você foi aluno do professor João da Rocha Lima Júnior, né? É verdade? Encontra muito aluno, professor? Muito, bastante. Por todos os lugares. Bastante, né? É muito bom, aliás. Muito bom, né? Já a gente bate um papo, ele vem sempre com um conhecimento que transborda e que nos leva sempre a um outro patamar. Deixa eu falar então habitualmente dos fatos relevantes e de um destaque da semana, para então a gente bater esse papo aqui, ó. Fatos relevantes, no dia 13 de setembro, o HSI Malls, o HSLM11, que é administrado pelo Santander Securities e tem a gestão da HSI, que é Hemisfério Sul Investimentos, anunciou a aquisição do seu 3º shopping, 9,5% da empresa que tem 95%, acho que eu errei isso aqui, hein? Acho que é 95% da empresa que detém 63% do Super Shopping Osasco. O valor total dessa aquisição é de quase 89 milhões, com isso praticamente todo o caixa do fundo foi alocado, e a expectativa de rendimento, não só dessa aquisição, mas das 3 aquisições, passa a ser de 62 centavos por cota. Logo o pessoal vai vir aqui para mostrar o fundo, a gente está combinando isso. Também no dia 13/9, o RBR Rendimentos High Grade, o RBRR11, que é administrado pelo BTG e gerido pela RBR, anunciou a 4ª emissão de cotas, uma emissão 476, ou seja, aquela só para investidores profissionais. O montante vai ser de 470 milhões, vai ter direito de preferência, o fator é de 100%, ou seja, para cada uma cota que você tem, você vai ter direito de comprar mais uma. E vai depois ter direito a sobras. Caso você exerça seus direitos de preferência, o que sobrar, você vai ter oportunidade de exercer mais um pedaço. Vai ser possível ceder os direitos, mas não negociar em bolsa. Caramba, toda semana você vem com uma coisa que eu não entendo. Calma, o que é isso? Se você não quer exercer todos os seus direitos, você pode vendê-los para alguém, mas não vai fazer isso em bolsa. Isso vai ser feito via escriturador. Então tem lá uma burocracia que não é pequena, mas então você pode ceder a título oneroso ou não para uma terceira pessoa os seus direitos de preferência. Mas não vai ser simplesmente negociar nesse caso o RBRR12. Não vai ser assim. Tem que mandar a carta para o escriturador, tem toda uma burocracia, e aí você consegue ceder se for da sua vontade, assim como se você quiser adquirir mais direitos do que você tem direito, óbvio, você pode procurar alguém que ceda para você. Preço dessa subscrição é R$ 100 a cota, mais R$ 2,84 de custos, portanto R$ 102,84. Dia 13/9 também, XP Malls, XPML11, que é administrado pelo BTG e gerido pela XP, anunciou a 5ª emissão de cotas. Essa é uma emissão pública, né? Instrução CVM 400, 400 milhões de reais e 48 reais. Vai ter direito de preferência e vai ser possível ceder. O preço dessas cotas, 106,5, mais 3,18 de custos, 109,68 o valor total. Depois, no dia 16, o CSHG Renda Urbana, o HGRU11, que é administrado pela CSHG, anunciou que o fundo firmou o compromisso de compra e venda de um imóvel de caráter educacional na cidade de Salvador, na Bahia. O valor da aquisição é de 86 milhões de reais,
mas ela não foi ainda sacramentada, tem lá as condições resolutivas, aquela análise toda do diligence. Então, se isso de fato for fechado, totalmente sacramentado, aí vem um novo fato relevante mostrando o imóvel e todas as condições da aquisição. Muito parecido, o outro fundo da casa, o HGRE11, também administrado por eles, firmou um compromisso de compra e venda de um imóvel na capital de São Paulo, e esse no valor de 306.807.000. E da mesma maneira ainda não está sacramentado. Se vier a fechar de fato esse negócio, eles divulgam mais um fato relevante com todos os detalhes. Destaque da semana não poderia ser outro, daqui a pouco eu vou perguntar isso para o professor, taxa Selic em 5,5% ao ano. Isso é de um potencial, né? Não é só simbólico, é um potencial de movimentar a economia que é muito grande. Daqui a pouco eu vou ouvir o professor João da Rocha Lima Júnior sobre isso, porque eu quero ouvir da experiência dele. Bom, falando aqui dos nossos conteúdos, o Guia de Investimento em Fundos Imobiliários, baixe, esse é um e-book gratuito que você encontra nesse endereço que está na sua tela. Suas primeiras dúvidas sobre fundos imobiliários estão todas respondidas aí. E o nosso curso que foi atualizado, agora disponível a versão 2019 do Viva de Renda com Fundos Imobiliários. O conteúdo é o mesmo, mas ele ficou um pouco mais extenso e atualizado. Afinal de contas, o anterior tinha sido gravado em 2016. Pode fazer que você vai investir com tranquilidade, com clareza do que está fazendo, vai aprender a encontrar os fundos que melhor se adequam ao seu perfil. E eu também vou te ensinar como que você vai identificar o seu perfil de investidor, o que é importantíssimo. Me encontre por aí, mande o seu recado, eu procuro responder todo mundo, tá difícil, mas pelo menos eu leio todo mundo que me manda um recado, é uma honra, assim, é um prazer receber um recado seu, que, né, para um pouquinho do seu tempo para me mandar uma sugestão, uma pergunta, e eu me esforço para responder sempre que possível. Muito bem, quem vai responder agora sem nenhum esforço, porque sabe muito e tem toda a facilidade de entregar esse conhecimento, é o professor João da Rocha Lima Júnior. Muito obrigado mais uma vez, professor. É um prazer, como você sabe, um prazer muito grande estar com você aqui de novo. Prazer meu, uma honra e prazer de quem está assistindo. Eu agradeço. Estava comentando agora, as pessoas comentam quando me encontram, poxa, quando vai aquele professor da Poli, eu tenho que assistir 2, 3 vezes para entender tudo, então isso é sensacional. Isso é ruim, de repente a minha didática não é boa, né? 2, 3 vezes. Você é boa. Professor, queria começar com essa questão dos 5,5%, com toda a experiência de vida e de mercado que o senhor tem. O senhor já trabalhou num cenário de taxa de juros tão baixo no Brasil? Não trabalhei. Acho muito positivo, né? Porque você faz com que a sociedade comece a procurar coisas menos cômodas, digamos assim. Né? Ou seja, começa a procurar coisas que estão, inclusive, mais perto do real estate. Ou seja, para o ambiente que nós estamos, eu acho extremamente positivo essa questão da taxa de juros ser baixa. E para a economia, acho absolutamente relevante. Nós não podemos viver com taxas de juros exóticas. Né? Isso é uma coisa que não tem o menor sentido. Para o patamar de inflação que nós estamos vivendo, que não vai chegar a 4% esse ano, 5,5% é uma posição razoável. Sim. E a expectativa de 5%, que é a expectativa que está vigente no mercado para o final do ano, eu acho também que é possível de ser alcançado. Ou seja, a renda fixa cumpre o papel dela, que é conservar patrimônio, e quem quiser multiplicar, que vá empreender ou financiar empreendedores no mercado de capitais. Exatamente, eu também acho. Acho que os recursos da sociedade, que são poucos, os recursos de poupança, né, tem que estar em benefício do desenvolvimento, não em benefício do que se chama de simplesmente aplicar a taxa de juros. Acho que isso não é bom, né, do meu ponto de vista. Agora, aproveitando a sua experiência também, 5,5 a gente nunca viu, mas já viu abaixo de 10 outras vezes. E a última deu um repique de 7,25 para 14,25. Esse é que é o problema. Né? Não tem nenhuma reforma aprovada ainda. Sequer da Previdência está sacramentada. A Previdência acho que não está sacramentada, mas estará. Né? Bem encaminhada. Né? A reforma tributária, pelo que a gente percebe, existe um confronto aí de ideias, de vaidades, inclusive. Perfeito. Né? Mas eu acho que a minha sensação é que alguma coisa positiva vai acontecer. O Paulo Guedes eu conheço bastante bem, é um indivíduo extremamente competente e muito focado. Ou seja, o fato dele ser focado ajuda muito. Né? E eu acho que, ainda que a gente tenha problemas que não interessa a gente discutir aqui, porque não estamos fazendo uma entrevista sobre política, mas ainda que a gente tenha problemas no Congresso, eu acho que o Congresso vai tem se mobilizado. Entender, né? vai entender que eles têm que estar em favor da sociedade. Estar em favor da sociedade é procurar apoiar um movimento no sentido do futuro e não um movimento para o passado, que é o que simplesmente aconteceu durante muitos anos no Brasil. Né? Nós andamos muito para trás.
Muito. E agora a minha sensação é que nós estamos recuperando, não com velocidade, mas estamos recuperando. Acho que a velocidade vem a partir do ano que vem. Do meu ponto de vista, nós temos um ano complicado, quer dizer, estamos tendo um ano complicado, teremos um ano de ajuste no ano que vem para a gente se acostumar com a nova realidade e provavelmente, na minha visão, 21, 22 serão anos muito positivos do ponto de vista da economia brasileira. Então o senhor está acreditando nas reformas e na manutenção da taxa de juros em patamares baixos? Eu estou... Meu cenário tem essa variável, dessa forma. Que assim seja. É o assim meu cenário também, mas eu fico sempre... lógico. A gente estamos no Brasil. Estamos no Brasil. Onde, como diz o Pedro Malão, onde até o passado é incerto, não é verdade? É verdade. Acho que é o Roberto Campos. É o Pedro Malão. O Roberto Campos tem algumas 3 ou 4 dessas que são fantásticas também. Falando de mercado, sim. Nos últimos 3 anos, pensando no horizonte desse programa, já houve um crescimento formidável do mercado de fundo imobiliário, mas desde o começo, o senhor acompanha desde o começo. O que mudou? E o senhor está otimista com o mercado de fundo imobiliário? Aí ainda nem falando em preço, mas assim... Coisa como um todo, né? Em estrutura, esse mercado está estruturalmente melhor? Vou falar com você a partir do termo decano que você usou quando eu comecei. Nos órgãos colegiados da universidade, os decanos não são os indivíduos mais velhos, são os indivíduos há mais tempo na função. Perfeito. Então, então eu devo ser realmente um dos decanos no ambiente dos fundos imobiliários, porque eu comecei a trabalhar com isso antes dos fundos imobiliários existirem, a partir do momento que eu percebi que no mundo moderno o canal de investimento razoável para os negócios de real estate é um canal de partilhamento, são canais de partilhamento do investimento. Né? E nós começamos a vender ideias aqui no Brasil para a gente fazer securitização de grandes portfólios a partir de uma estrutura de debêntures perenes, que é uma estrutura que eu usei para alguns projetos, por exemplo, o World Trade Center aqui em São Paulo tem uma estrutura dessa. Né? E depois a gente migrou para fazer fundo imobiliário por questões isso foi na simples fase de tributo. De funding, foi o financiamento. Exatamente, para fazer a aglutinação do investimento, certo. o partilhamento do investimento. Né? Então eu sou realmente decano, porque eu estou nessa história antes da história existir, né? num modelo que nós construímos na nossa empresa, na nossa distribuidora. A gente construiu esse modelo. Né? E fizemos vários projetos de securitização por meio de debênture. E aí começamos a derivar tudo para fundo imobiliário por um motivo simples da questão tributária. A questão tributária do fundo imobiliário comparado com a debênture é incomparável. Então não tem liquidez, negociação em bolsa, outras a debênture podia também sofrer o mesmo tipo de evolução. Mas a questão do tributo é uma questão que é objetiva e clara. Né? Não tem como não aproveitar uma vantagem tributária. E depois a estrutura do fundo imobiliário é uma estrutura formal, a estrutura da debênture é uma estrutura baseada num instrumento que é antigo, também é formal, evidentemente, mas é um instrumento, digamos, menos conhecido, menos óbvio para o conjunto dos investidores. Popular. Exatamente. Então a gente passou a fazer fundo imobiliário. Então, nesse sentido, eu sou decano. Né? E eu sempre disse isso desde antes do fundo imobiliário. O investimento em tijolo, né, ou terra mais tijolo, né, é um investimento que tem uma ingenuidade implícita, que é a ingenuidade eu estou protegido na medida em que o meu recurso está num ativo que eu posso tanger, né? Num ativo que eu posso colocar a mão, que é o ativo tangível. Né? Isso é um erro, né? É um erro grave, aliás. Né? A gente, quando dá aula de valuation, a gente discute essas coisas, né? Dizendo que o valor de ativo imobiliário é um valor que vale no momento que você faz a transação e nunca mais vai recuperar essa imagem, né? Para cima ou para baixo. Então, o que acontece quando você faz esse mesmo investimento por um canal derivativo, por um canal de partilhamento? Você passa a tirar todos os defeitos que tem o investimento imobiliário. Só para falar de alguns, eu vou falar de todos, que são muitos. Né? Mas o defeito mais flagrante é o defeito do tamanho, da dimensão do investimento. Né? Concentração e imobilização. Quer dizer, você concentra o investimento e você tem que movimentar em bloco. Sim. Quer dizer, se você é dono de um prédio, você vende um prédio. Você não vende a porta, depois a janela, depois a sala. Né? Você vende o prédio. Consequentemente, você precisa ter você tem que fazer uma transação extremamente complexa e lenta.
né? Lento para achar o comprador, Custosa. lento para fazer a transação, lento do ponto de vista de toda a documentação que tem que ter atrás disso, etc. Então, é uma transação complexa. Se você transforma isso num instrumento de investimento, e esse instrumento de investimento é que circula, você circula com uma velocidade incomparável, com uma liquidez incomparável. E fracionada. Exatamente. Então, você coloca a condição para o médio investidor de acessar um produto muito mais qualificado do que o dinheiro dele permitiria que ele acessasse se ele comprasse simplesmente um imóvel, né? Então eu tenho 500 mil e compro uma salinha. Investimento péssimo. Ou tenho 500 mil e compro uma parte desse edifício que nós estamos por meio de um fundo imobiliário, investimento excelente. Sim. Ou seja, é incomparável, né? Então eu sempre fui a favor disso, sempre defendi essa tese, vivo essa tese, no fundo, do ponto de vista profissional, inclusive, e fui percebendo o seguinte: o mercado foi se acostumando a isso. Não é fácil, porque as pessoas que gostam de fazer investimento conservador por meio de imóvel ficam com essa famosa história de não, mas eu não tenho uma escritura. Então você precisa dizer, não, você tem a escritura, só que a escritura está no agente que comanda o processo e que é o teu fiador, né, do processo. Quer dizer, né? Aquele que se entende mais conservador, ele assume um risco maior tendo o imóvel todo lado que se tivesse uma estrutura de fundo imobiliário. Com a imagem mal feita, né? Então eu sempre fui a favor disso e sempre achei que a questão é de migrar para lá. Nós vamos chegar lá. Nós vamos ver alguns números aqui, mostrando até onde nós podemos chegar se a gente usar benchmark da economia mundial. Mas nós vamos chegar lá, nós estamos caminhando lentamente, podia ser muito mais rápido o processo. Nós estamos caminhando lentamente para isso. Um dos problemas do caminho ruim foi a precificação exagerada que aconteceu nos anos da euforia, digamos assim. Aquela precificação foi exótica, foi perigosa e 2012, criou... 2013. Exatamente. Aquilo criou uma imagem muito ruim para fundo imobiliário. Isso tudo foi diluído já no tempo, já não acontece mais isso e a coisa hoje é muito mais profissional. Nesse momento está acontecendo de novo um descolamento de preço? Não, pode estar... Não vejo. Não vejo. Pode estar havendo um descolamento de preço do ponto de vista do que está acontecendo na Bolsa. Isso é uma questão de ênfase das pessoas que estão querendo comprar. Isso é uma outra coisa. Mas não está havendo um descolamento de precificação. Dos ativos imobiliários dentro do fundo. Isso é uma coisa ruim. Ou seja, muitos ativos foram levados no passado, né? Não sei se é questão de ficar falando, vamos falar só um pouquinho disso, porque não interessa, né? Mas muitos foram colocados para dentro de fundos imobiliários super precificados, over precificados. Né? De forma tal que as pessoas começaram a perceber que tinham perdido, né? E as cotas despencaram, muitas cotas despencaram por causa disso, né? Isso nos fundos que estão indo para o mercado agora, essa coisa, na minha visão, não acontece mais, né? Nem tem como, não tem mais clima para acontecer, o que é muito positivo. O mercado amadureceu. Exatamente. O mercado amadureceu, os distribuidores estão mais cuidadosos, né? O investidor dificilmente é capaz de enxergar isso, quer dizer, o problema é quem distribui. Não é quem investe. A confiança no gestor e até no distribuidor é essencial. Exatamente. Muito bom. Então estamos avançando, tem cartas... Se você ainda não conhece, procure o site do NRE Poli USP, que é o Núcleo de Real Estate, e lá tem uma série de publicações, algumas bastante técnicas e outras não, como a carta do Núcleo de Real Estate. E lá vai encontrar muita produção interessante, inclusive as cartas do professor lá do passado, e uma delas ele perguntava se havia futuro para os fundos imobiliários. E uma das questões era o tamanho dos fundos, né? E eles serem multiativos ou monoativos. Vamos passar a analisar esses dados que o senhor trouxe, que eu acho que endereça muito bem essa... Vamos olhar alguns números. O que nós vamos fazer com esses números é fazer uma comparação com o que acontece no mundo e o que vem acontecendo no Brasil, né? Para mostrar a escala que nós estamos e a escala que o mundo está. Então aí você tem nesse primeiro slide, você tem em dados da EPRA, que é a European Public Real Estate Association, os dados são consolidados em dezembro do ano passado, porque a constatação é feita só no final do ano, né? Então o mundo tem 1 trilhão e 500 bilhões de dólares em REITs, né, que são os fundos imobiliários internacionais, sim, como vocês veem ali no quadro, e o nosso tamanho na B3 naquela época, né, em dezembro, representava 12 bilhões daquele 1 trilhão lá, o que significa 7,45% dos emergentes ou 0,89% do mundial. Isso, no primeiro momento, não quer dizer nada. Mas o quadro do lado já mostra uma coisa importante. Dá um cliquinho, faz favor. Aí, esse dado já é um dado interessante. Ou seja, se nós colocarmos o índice 1 comparando
o nível de emissões, circulando publicamente, né? Contra o PIB, nós temos 0,63. O índice do mundo é 1,71 e o índice das economias desenvolvidas é 2,54. Se a gente usar número índice, os países desenvolvidos têm 4 vezes mais fundos imobiliários mais investimento em fundo imobiliário do que nós tínhamos aqui em dezembro de 2018. Ou seja, isso mostra que nós estamos engatinhando ainda nesse tipo de produto se a gente compara com o benchmark mundial. Mas guardado as devidas proporções, é possível pensar em atingir esse tamanho. Porque é uma questão de proporção, nós estamos fazendo uma questão de proporção para uma lógica de investimento que nós até temos mais pesada na nossa forma de ser do que determinados países que estão mais acostumados a entender que companhias protegem mais o investimento do que imóvel. Né? Nós não. Né? Nós temos um histórico latino, né? de comprar imóvel, de querer ter propriedade, etc., de não alugar a casa, de comprar sua própria casa, assim por diante. Então, para nós, é razoável a gente imaginar que a escala pudesse ser mais acentuada do que essa ainda, em tese. Né? Vamos para o próximo, tem algumas comparações bastante interessantes. Aqui vocês veem o seguinte, vamos pegar agora dados da Nareit, que é a Associação Americana dos Real Estate Investment Trusts, que é onde a coisa começou, onde a história começou. Né? O tamanho da Nareit é 1 trilhão, era, né? 1 trilhão em dezembro de 2018, 70% do mercado global estava naquele momento nos Estados Unidos. 70%? 69,5%, né? 70% do mercado global. E aí, dá um cliquinho lá para a gente pegar os índices de novo. Aí a gente tem os índices contra o Brasil, que é uma coisa bastante interessante de perceber. Aí, do ponto de vista de escala, essa coisa se acentua muito. Ou seja, se a gente considerar um múltiplo em relação entre do mercado brasileiro para os outros mercados, o Brasil com 1 em relação ao GDP, você tem 7,60 dos mercados de propriedades. Ou a Bovespa, a B3, com 1, representa, com índice 1, está comparada com 81 ponto, um quebradinho que eu não consigo ler aqui, 67, 81,67 no mercado norte-americano. Ou seja, o mercado norte-americano é 81 vezes maior do que o nosso mercado, só o de properties, né? Não o mercado total. 81 vezes o nosso mercado, considerado que para a relação com o GDP, 7,6 vezes, é 8 vezes maior do que o nosso mercado. GDP, para quem não sabe, é PIB. PIB. Vou passar para o próximo aqui. Tá. Aqui a gente tem uma coisa importantíssima de se ler, que é o tipo de fundo que existe nos Estados Unidos e os tipos de fundo que existem no Brasil. Ou seja, eu já te disse isso uma vez até numa entrevista, já escrevi isso também. Nós nos acostumamos a fazer fundo imobiliário para vestir propriedades. Certo. O modelo internacional é um modelo de captação de recursos para adquirir propriedades, que é bastante diferente, como lógica. Né? Ou seja, a captação é feita primeiro, o investimento é feito depois. A gente veste propriedades aqui. Eu me lembro de um debate que a gente teve na Alaris há uns anos atrás, provavelmente uns 2 ou 3 anos, e eu estava moderando uma sessão que tinha 3 administradores de fundos imobiliários de 3 instituições bastante importantes, as mais importantes do mercado. E um deles dizia assim, perguntando sobre o futuro, o que você acha? A gente tem muitos fundos e fundos relativamente pequenos comparado com os modelos internacionais. E ele dizia assim para mim, eu disse assim, né, para o público, não só para mim, disse para o público, disse assim, eu não tenho coragem de vender um fundo sem fotografia. Quer dizer, não tenho coragem. Quer dizer, ele não tinha coragem, dizia, de vender a minha expertise como gestor de real estate. Eu só tenho coragem de vender um prédio. Como se fala assim, o pipeline. Eu vou mostrar quais são os prédios que eu vou adquirir, né, com sem o que o produto não funciona. Hoje isso já não é mais assim. Né? Provavelmente isso já está relativamente superado. Porém, nós ainda estamos mantendo o modelo de fazer fundos para vestir, digamos, conjuntos de propriedades. Não mais uma propriedade só, mas um conjunto de propriedades. Provavelmente esse modelo vai ser um modelo que vai vigorar no futuro no Brasil. Eu acho que o modelo internacional é um modelo que, para acontecer no Brasil, demora muito mais tempo, na minha opinião. Nós temos alguns fundos muito grandes, óbvio. Sim. Nós temos alguns fundos comparados com os fundos internacionais, mas são muito poucos. Em número, eu estou falando, não em volume. Sim. Então, a grande maioria dos fundos veste propriedades.
Né? Esses maiores já estão fazendo isso, alguns maiores estão captando dinheiro primeiro e investindo e depois. Você citou aí alguns, por exemplo, que já estão fazendo captação e não tinha pipeline, só tinha a captação. Né? Então, isso é muito positivo, na minha opinião, porque é mais razoável você imaginar para fundos de renda, né? Não para fundos de development, que é outra coisa. Coisa que também não existe fora. Nós estamos fazendo isso aqui. Fundos... Não tem lá fora não é comum, não é comum. É muito comum. Os fundos desenvolvem. Os REITs desenvolvem, né? Porque eles têm capacidade de endividamento. Lá não são fundos, na realidade, são companhias. Então, tem uma outra lógica de gestão. Agora, um fundo só para fazer incorporação, por exemplo, não tem. Um fundo de shopping constrói shopping. Um fundo de escritório pode construir um escritório. Mas não é que ele faz empreendimento imobiliário, por exemplo. Nós estamos fazendo fundo no Brasil para fazer investimento imobiliário. Nós estamos fazendo na nossa companhia. Lógico, na nossa companhia nós estamos fazendo alguns fundos para investidores. Tem que ser para grupo de investimento, não dá para ir para Bovespa no primeiro momento. Né? Bovespa não precisa falar B3, né? B3. A gente continua falando Bovespa. Porque senão confunde o perfil, né? Uma coisa é o perfil de renda que pega aquele produto. Outra coisa é o family office, é a família que tem capacidade de investimento grande. É gente diferente, do ponto de vista do risco que pode correr. Pode assumir esse risco. É diferente. Bom, então, voltando para a nossa imagem, vamos voltar para o slide lá. Então, nós temos, nos Estados Unidos, vamos lá marcar os próprios, nós temos 186 fundos. Valor médio dos fundos, 5,2 bi de dólares. A média de cada fundo é 5 bi de dólares. 5,2 bi de dólares. Na B3, em dezembro de 18, nós tínhamos 160 fundos, 75 milhões de dólares de valor médio. Nossa. Ou seja, se você comparar a Bovespa inteira com um fundo médio americano tem 44% da Bovespa. Um fundo médio, 44% da Bovespa. E um fundo médio é 70 vezes maior do que um fundo médio no Brasil. Ou seja, uma lógica completamente diferente. Não é que a gente é pequenininho, é que a nossa lógica é outra. A gente tem muito fundo para pouca propriedade, e lá eles têm poucos fundos para muitas propriedades. Nós vamos ver daqui a pouco alguns fundos imensos para a gente ver o que significa esses fundos imensos. Que leva a uma outra forma de olhar. Eu dou aula de fundo imobiliário e falo para as pessoas, você tem que selecionar pelo portfólio, pelo patrimônio, é isso que te importa e tal. Agora, num fundo do tamanho desse que a gente já vai mostrar, um Simon Properties tem 65 bilhões de dólares de propriedades, é isso? Isso. Isso significa dizer que ele tem milhares de propriedades. Ele tem. O Simon Properties tem mais shoppings não, tem 5 vezes mais shoppings do que os shoppings que estão registrados em área, né, não em número de shoppings. E 5 vezes o que está registrado na Abrace no Brasil. Caramba. Um fundo imobiliário tem 5 vezes. É o maior de todos, evidentemente. É o maior fundo de property, é um fundo americano. Então, aí se a gente chegar em Mas a renda dele é steady, né? É assim, né? Não tem como. É um negócio tão grande. Não tem como flutuar. E aí eu não tenho sequer como saber quais são todos esses shoppings, até porque ele fica gerando a carteira. Então chega num ponto em que a minha análise passa a ser o gestor. Eu confio nesse gestor. A qualidade da gestão. Né? É que interessa a qualidade da gestão. O ativo vai ser derivado da qualidade da gestão. Exatamente. Então, voltamos lá para esse slide para a gente ver algumas coisas interessantes ali. Esses são os 3 maiores REITs americanos. O Simon Properties é Shopping Centers, o Boston Properties é edifícios de escritórios corporativos e o Host Hotels é propriedades hoteleiras. O Host Hotels já se chamou Host Marriott. Foi quando o Marriott fez com as propriedades dele. O fundo foi ficando tão grande que a Marriott passou a comprar hotéis multimarca. Então eles mudaram o nome para Host Hotels e não mais para Host Marriott. E aí a gente vê algumas imagens ali de múltiplos que são impressionantes, né? O Simon Properties é 5,43 vezes a B3. Todos os fundos listados. A B3. Ou 800, também não leio o número direito lá, mas 800 e poucas vezes. 800 e poucas vezes o nosso fundo médio. 869. 869 vezes o nosso fundo médio. O Boston Properties é quase 2 vezes a B3. 285 o fundo médio, o Host Hotels é 1,2 da B3, 190 vezes o fundo médio. Ou seja, outra lógica completamente diferente da nossa aqui. Né? O próximo também é mais... Seria a métrica ideal a gente ter fundos mais dessa forma ou também a gente tem que entender que o Brasil é Brasil? O Brasil é Brasil, a gente se acostumou a fazer isso, a gente se acostumou a operar assim.
você fica mais perto daquele sujeito que vem do mercado imobiliário, coisa que não aconteceu no mercado americano. Quer dizer, no mercado norte-americano não tem investidor imobiliário como a gente tem aqui. Né? O investidor lá é ações. Então isso foi vendido como um canal de investimento em outro tipo de propriedade no mercado norte-americano. O nosso investidor está migrando da propriedade para o fundo. Então eu acho natural que ele busque alguma coisa que ele reconhece primeiro, para depois reconhecer o portfólio. Conseguir ver a foto de 5, 6 imóveis lá dentro. Voltando a uma frase que você usou, ou seja, esse investidor que vem do imóvel, ele é o gestor. Ele está acostumado a comprar, vender, ele gosta, não gosta, etc. Ele não está maduro ainda para dizer o seguinte, eu vou apostar nesse gestor. Ele ainda quer apostar nesse imóvel. Né? Eu acho razoável e acho que isso demora para mudar de perfil. Né? Eu vejo pelas pessoas com as quais a gente conversa, que são nossos investidores. Né? A gente percebe nitidamente o seguinte, ele não quer reconhecer se eu sou competente e se eu conheço o real estate. Né? Ele quer reconhecer, deixa eu ver o prédio. Entendi. Porque ele se sente competente e capaz de fazer a crítica se a qualidade do investimento é boa ou não. Né? Natureza é natural, ele vem disso, né? O indivíduo vem daí, né? Mais um estudo aqui. Esse aqui é mais engraçado, né? Ou interessante, pelo menos. Ali vocês veem o Boston Property em destaque, já com números de setembro de 19, números de hoje. O Boston Property tem 4.794.000 metros quadrados de ABL. Cara. Usando a database da Buildings, que é a database que nós usamos no núcleo de real estate, os prédios que a Buildings classifica como AA e AAA, com a seguinte ressalva, essa classificação não é a classificação do núcleo de real estate. Nós temos um sistema de classificação lá, que não é o que a Buildings usa, é a classificação dela, certo. É o critério dela. Né? Então, usando o critério da Buildings para AA e AAA, são 2.280.000 metros quadrados na cidade de São Paulo. Ou seja, o Boston Properties, em área, é 2,10 vezes a cidade de São Paulo em AA e AAA. Considerando o valor, eu coloquei ali uma média de valor paramétrica, evidentemente, em termos de valor, ele é 1,76 vezes o que é toda a cidade de São Paulo, AA e AAA. Um único fundo imobiliário. Um único fundo imobiliário americano. Né? Então, esse fundo, ninguém vai comprar um fundo desse, Boston Properties, olhando para o prédio A ou para o prédio B. Não tem como. Né? Não tem nem sentido. Né? Ainda que se você for buscar o portfólio dele, está tudo lá. Tá tudo lá. Ele mostra tudo, etc. E tal. Mas não é por aí que você vai fazer o investimento, porque se o prédio, só para exagerar, se o prédio A pegar fogo, a renda vai cair na terceira casa decimal. Né? Mas na terceira casa decimal. Né? Se um ficar vazio, vai cair na quarta casa decimal. Né? Agora esse último slide aqui tem uma análise daquelas provocações que o senhor faz que é sempre interessante. Então, usando a mesma database da Buildings. Ó, vocês têm ali a classificação da Buildings. De novo, não é a do núcleo de real estate, é a da Buildings. Então a gente tem lá, metros quadrados em São Paulo, 1.420.000 AAA, 860.000 AA, A mais BB, porque isso é a mesma coisa, e B mais C é praticamente a mesma coisa, 4.900. Então nós temos um total de 11 milhões, números redondos, certo. Na cidade de São Paulo. Se a gente arbitrar um valor ali, bastante simplificado, a gente tem um tamanho de investimento de 142 bilhões. Né? Esse investimento, a maioria dele está mal feito. Por que está mal feito? Porque está em tijolo. Não está por meio de canais de investimento. Não está partilhado. A grande maioria dele é propriedade isolada de investidores que têm uma laje na Berrini, uma segunda laje na Berrini, certo. Uma terceira na Vila Olímpia. Ou seja, do investidor que não tem capacidade de entrar fácil e sair fácil do investimento. Coisa que se isso tudo, não estou dizendo tudo, porque tudo nunca seria, mas se grande parte disso migra para fundo imobiliário, você entra com mais facilidade, sai com mais facilidade e custa muito menos a transação e ela é muito mais rápida. Né? Quer dizer, incomparavelmente mais rápida, é D3, né? D mais 3. D2 né? já. D2 já. D2. Então, D2, ou seja, a velocidade é brutal. Né? E para você fazer uma transação imobiliária, você tem encontrar o comprador, discutir o preço, regatear o preço, negociar o preço, discutir a taxa de corretagem, que é muito mais alta, obviamente, incomparavelmente mais alta do que a taxa da B3, na B3, né, do seu corretor na B3. Você vai ter que ter assessoria jurídica, vai ter que tirar uma montanha de certidões, etc. Sim. Ou seja, o processo entre pretender vender e vender é um processo de meses.
Se você achar o comprador rápido. Senão pode ser muitos meses, se você não achar o comprador rápido. E depois é um movimento em grande bloco. Movimento em grande bloco tem um padrão de cap rate muito mais alto, evidentemente, do que um movimento partilhado em pequena fração. Sim. Então aí tem uma questão de valor também. Para vender o prédio assim, você vai vender mais barato do que para vender o prédio assim, em pequenos pedacinhos. Né? Então, e para comprar a mesma coisa. Ou seja, eu sou capaz de investir 1 milhão. Bom, só tenho um imóvel de 2. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar poupar mais 1. Enquanto isso, meu dinheiro está rendendo renda fixa. Não naqueles fundos que tentaram essa administração que apareceu na semana passada. Né? Então, eu vou lá fazer renda fixa. O mercado imobiliário não acompanha a renda fixa. Não. Então, de repente, quando eu conseguir poupar mais um outro milhão, 2 milhões já não dá. Isso. Porque o que rendeu aquele meu primeiro milhão já é pouco para a evolução de preço do mercado imobiliário. Então, fico eu patinando para conseguir investir. Se eu tiver 1 milhão para investir, eu posso investir em 10 fundos ao mesmo tempo. Eu posso comprar um pedaço de um shopping, um pedaço do prédio de escritório. Chegar a centenas de imóveis em localidades posso acessar instantaneamente. E conforme eu vou poupando os outros milhões, a cada mês, a cada 10 mil que eu poupo, eu vou lá e compro de novo, compro mais um. Ou seja, isso é incomparável. Para vender a mesma coisa. Eu tenho lá um imóvel de 2 milhões. Preciso de 500 mil. Tem que vender 2 milhões... com toda a lentidão, separar 500 mil. E se eu precisar mesmo desses 500 mil, eu vou acabar vendendo o imóvel 2 milhões por uma venda forçada. Exatamente. Né? Sem a venda forçada, como é que é? Vende 2 milhões. Por 2 milhões. Separa os 500 que eu preciso e fica com 1,5 milhão queimando na mão, porque só tem imóvel de 2 milhões. 1,5 milhão, mais ou menos, que é 2 milhões menos a corretagem da venda. Tem tudo isso aí. Tem tudo isso aí. Agora, se eu tivesse esse mesmo investimento em fundo imobiliário, eu vendo 500 mil, pronto. Sim. Simples, né? Objetivo e claro. E permanece com 1,5 milhão. E tem a propriedade, tem proteção, a propriedade fiduciária é uma propriedade absolutamente clara, bem definida, não tem nenhum problema, né? Nenhum risco, etc. 26 anos, né, de fundo imobiliário sem nenhum problema. E nunca vai acontecer, né? Então o que a gente diz é o seguinte, com esse potencial de investimento que a gente vê e com esse potencial de propriedades, a gente, inclusive, olha para uma coisa que estava no slide ali também, que a gente pode voltar para ele se for o caso, onde a gente vê o seguinte, que é outra coisa relevante também. Veja aquela proporção lá no final. Ó. 24% é AAA, 44% é o miolo e 31% são os imóveis, vamos chamar de mais pobres, num primeiro momento. Né? Ou mais simples, usar um termo mais simples. Né? A qualidade da renda comparado com o valor do imóvel cresce de baixo para cima. 31, naquele B mais C, a qualidade da renda é maior relativamente ao valor do bem. No miolo é menos, não tão grande, mas é maior. E a menor de todas é do AAA. Então, uma coisa que a gente precisa aprender também é não ter aquela imagem do charme, do glamour. Não tem glamour no investimento em real estate. Investimento em real estate, o glamour é a melhor renda possível diante do valor que eu paguei. Perfeito. Né? Óbvio que o valor que eu paguei tem que estar vinculado com um imóvel que se preserva, com qualidade de vida no tempo. Tudo isso tem que estar bem caracterizado. Por isso precisa de um profissional. Por isso que a gestão de fundos imobiliários não é uma coisa para banqueiro, é uma coisa para especialista em real estate. Né? É uma coisa para especialista em real estate. Falar do DNA imobiliário. Exatamente. Uma última pergunta aqui, eu abusei do tempo e acho que a gente merece pelo convidado. Poxa, a gente já estourou o tempo aqui. Vê como passa rápido. Toda vez que a gente vem aqui, fica faltando um monte de coisa. Olha, uma pergunta que mais me fazem ultimamente é sobre a possibilidade de tributação do fundo imobiliário. Eu gosto de ressaltar primeiro que o que todo mundo fala desde antes da campanha é tributar dividendo de ações. Ninguém nunca deixou claro se fundo imobiliário vai entrar ou não nessa história. Mas que entre, digamos que amanhã o fundo imobiliário passa a ter seu rendimento tributado. O que o senhor entende de impacto em relação a isso na indústria? Eu posso até dar minha opinião, mas queria ouvir a sua. Bom, eu vou começar do começo. Eu não acredito que venha a ser tributado. Por que eu não acredito? Porque o nosso modelo é um modelo, não vou chamar de copiado, mas um modelo cuja imagem é equivalente à imagem internacional. Você tem REIT no mundo inteiro. Em nenhum lugar do mundo ele é tributado. Mas o fundo, a renda não é tributada também? Não. Nos REITs não. Nos REITs não. Ou seja, então você tem uma imagem internacional que acho que tem que ser levada em conta, primeiro. Né? Segundo, se a gente tiver tributação,
a gente vai jogar para baixo o valor das cotas, não tem dúvida nenhuma, porque Sim. nós estamos trabalhando com preços Na medida que estão da vinculados alíquota, com uma concorda? determinada renda. Na medida qualquer que seja a alíquota, as cotas vão perder Digamos, valor. a alíquota é 20%, a cota deveria cair 20%. Se cair mais do que 20%, é uma oportunidade de compra também. Exatamente. Mas eu acho muito pouco provável, porque seria... Para que cometer essa violência? Não vejo razão. Não vejo razão. Quer dizer, seria... Por que violência, né? Porque esse recurso é um recurso que tem que ser incentivado e não ao contrário. Quer dizer, não é um investimento como, digamos, um investimento financeiro cujo foco é juro. Coisa assim, né? É um investimento para construir uma base física que a sociedade precisa. Né? Ou seja, o que nós temos dentro de fundo imobiliário são imóveis de uso. Não são imóveis que são comprados para valorizar, para especular e para revender. Ninguém compra terreno em fundo imobiliário para ficar sentado em cima do terreno para procurar valorizar. Quer dizer, em fundo imobiliário o que você tem é prédio escritório. Precisa? A sociedade precisa? Lógico que precisa. Tem shopping center? Precisa. Galpão? Precisa. Escola? Precisa. Hospital? Precisa. Tudo isso é que está em fundo imobiliário. Ou seja, a base de investimento para esse tipo de coisa é uma base de investimento que a partir do momento que você dilui, no sentido de você espalha pela sociedade, você é capaz de construir uma base mais poderosa e mais sólida. É uma parte da infraestrutura que esse país precisa. Exatamente. Então, nós estamos conseguindo fazer infraestrutura, ou essa infraestrutura, nós estamos conseguindo fazer a partir da pequena poupança. Sim. Quando você, em outros modelos, você tem que fazer essa infraestrutura a partir de grandes fortunas, ou de financiamento. Né? O financiamento não tem disponível. Né? Para esse tipo de produto. O governo não tem dinheiro para financiar. E não tem razão de fazer. Grandes fortunas tem outro foco e não tem essa dimensão também. A hora que você faz esse negócio percolar pela sociedade como está percolando, você tem uma dimensão de capacidade de investimento muito grande. Você citou aí no início uma operação de 400 milhões ou 380 e naturalmente, ninguém fala, nossa, 400 milhões. É um número absolutamente ok. Passa né? fácil. É um número ok. Né? Então, eu vou me atrever aqui a dar minha opinião. Também, tá. não que eu seja a favor, mas a minha hipótese é, caso aconteça, não seria algo isolado para fundo imobiliário. Ah, não, seria um absurdo. Se tudo passou a ser tributado, seria um absurdo. É ruim porque ninguém gosta de pagar tributo, mas a vida segue. A indústria não é impactada do ponto de vista, acabou a indústria ou vai reduzir tamanho, pelo contrário. Mas você tem que considerar o seguinte, nós estamos hoje fazendo um IFIX perto da taxa Selic, né? Muito perto. O múltiplo razoável para esse tipo de investimento, no meu ponto de vista, é de 1,3 a 1,4. Então, se você faz, para representar o risco do negócio, né? Se você trata esse múltiplo contra os 15% de imposto que tem na taxa, você vai encontrar 1,3, 1,4. Você vai encontrar esse número. Né? Então, o mercado se estabilizou nesse patamar, na minha visão. De 1,3, 1,4, que do meu ponto de vista é o fator de risco razoável para o investimento desse tipo. Exigir de 30% a 40% acima da taxa básica Selic para como compensar um prêmio de risco pelo fundo imobiliário. Agora, esse 1,3, 1,4 existe hoje, levando em conta que o investimento a Selic tem 15% de imposto, ou em NTNB, que o fundo imobiliário não. Se você levar isso agora, se você colocar um imposto nesse patamar, você vai baixar o valor das cotas. Porque, de novo, o múltiplo. Você não vai poder imaginar que o fundo imobiliário vai tradar a taxa Selic. Né? Não tem o menor sentido. Não deveria. Né? Não deveria. Né? Professor, precisamos terminar. Pois não. Infelizmente, mas é um banho de conhecimento toda vez que o senhor vem, é uma honra. Você sabe que eu gosto muito de vir aqui, gosto de conversar com você, porque você sabe tudo no negócio. Quem me dera. É uma conversa muito gostosa. Muito gostosa. Para mim é mais uma aula. Muito obrigado mesmo. Arthur. Obrigado, que bom que o senhor pôde vir. Vamos estar juntos na sexta-feira que vem no evento da Lares aqui embaixo. Né? Você pode convidar seus ouvintes para Latin America Real Estate Society. Para quem não conhece, então procure Lares, né? O Congresso da Lares tem lá uma base de conhecimento muito grande também sobre o mercado imobiliário de muitos anos. E aí, quando a gente fala de DNA imobiliário, você vai entender que tem muita gente que realmente entende de imóvel. E aí, o fundo imobiliário faz encontrar esses mundos, o do mercado imobiliário e do mercado financeiro, aproveitando o que os dois têm de melhor, né? Dá uma olhada no que é Lares, você vai conhecer, com certeza vai ter muita coisa para aprender. Muito obrigado, preciso também agradecer, mandar um abraço para a produção desse programa. São 3 anos no ar consecutivos, nesses tempos de internet, isso é uma eternidade. Para mim é uma honra, preciso agradecer muito a você que acompanha sempre e foi muito bom ter o professor aqui para fazer essa comemoração em conjunto com o que você merece, que é conteúdo de qualidade.
Muito obrigado, um excelente final de semana. Grande abraço para você.